o Senhor Jesus traído, foi preso. É evidente que a traição traz em si mesma o sinal da maldade, da corrupção, mas nunca nos esqueçamos que o sentido do Senhor ser como um cordeiro é o sentido dele a se apresentar voluntariamente para o sacrifício. Ele o fez porque, em obediência ao Pai, por amor ao Pai, amando ao povo eleito, entregou-se. Sempre primeiro ao Pai, sempre por causa do Senhor. E então, para nossa alegria, em nosso lugar. É nesse contexto que estamos, Jesus Cristo preso. Para que nós avancemos com um contexto ainda mais claro, eu peço que os irmãos voltem para o Evangelho de Lucas. E digo voltem porque é o livro que antecede ao de João. No capítulo 22, na verdade 22 e 23, passaremos os olhos. No 23 ao final, a partir do 66, temos Jesus preso diante do Sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Por enquanto até aqui. O que nós vemos aqui, irmãos, é a maldade, a impiedade dos incrédulos, neste caso, judeus, dos poderosos judeus. Não era um judeu que mercadejava nas ruas que estava ali com o Senhor Jesus. Era o que pode se dizer com linguagem de hoje, a nata, a elite, os poderosos da religião. Estes estavam cavando para tirar motivos de Jesus, algo do que o acusar. E o Senhor Jesus já lhes dizia: se eu lhes disser, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar, vocês não vão responder. Incrédulos. Quando eles então perguntam ao Senhor Jesus: então você é o rei dos judeus? Ele responde em 69: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Irmãos, esta porção da resposta era tudo o que aqueles homens queriam ouvir. Era pelo que eles cavavam, era a água no fundo do poço. Eles queriam ouvir aquilo para ter do que acusar Jesus. Ele se faz Deus. Ele se faz Deus ao chamar a si mesmo de Filho de Deus. Ele mente, ele ofende a nossa religião, ele é digno de morte. Por que manipulavam assim os seus raciocínios? Por causa da maldade do seu coração. Gente má. Ao lado dessa gente má, incrédula e má, havia um outro, não exatamente ao lado no Sinédrio, mas nessa situação de governo, de poder, desta vez o poder romano, que é Pilatos. Pilatos aparece no capítulo 23, aí você pode observar nos primeiros versos. Pilatos é o mesmo aqui no 23, que lá em João, capítulo 18, verso 38, lemos ele perguntando a Jesus de maneira cínica: o que é a verdade? Rejeitando a possibilidade da verdade, admitindo, conforme os pensamentos da época, uma discussão a respeito sem chegar a uma conclusão. Jesus falava da verdade e ele dizia: que o que é isso?
Que me importa isso? Apático, cínico, ignorando a presença da majestade que diante dele estava. Agora, há um terceiro ainda. Se há os maus e há o cínico, há o egoísta. E você vê aí no 23, a partir do 8, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Observe o final do 8, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Há desprezo na postura de Herodes? Mas por quê? Porque, como diz o final do 8, ele queria ver algum sinal. Ele queria um espetáculo. E não foi satisfeito. No seu egoísmo, no seu hedonismo, isto é, a busca de um prazer, ainda que circunstancial, não satisfeito. Então condena, despreza, faz de Jesus um palhaço, faz da soberana majestade alguém de quem ele troça, com quem ele brinca. O reino deste mundo é assim, meus irmãos. O reino deste mundo é um reino que trabalha a favor de si mesmo, dos seus próprios interesses, da sua própria manutenção. E aquilo que não lhe acrescenta, ele despreza. Aquele que parece não ser importante, ao menos não imediatamente, é tratado com cinismo. Aquele que parece ofendê-lo por tirar dele a sua autoridade, recebe como resposta a busca por sua morte. Esse é o reino deste mundo. Um reino que busca a si mesmo e por todos os meios agredir aqueles que venham a se opor. O reino desse mundo, irmãos, volto para o Evangelho de João, capítulo 18, não é o reino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nesta conversa difícil, provavelmente tensa entre os dois, é expresso assim: o Senhor Jesus, sendo referido pelo próprio Pilatos, és tu o rei dos judeus? Ele então pergunta no 35, o que fizeste? Jesus responde no 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Que queria o Senhor dizer com isso? Irmãos, nós não estamos falando do Senhor Jesus, o soberano dos reis da terra, aquele que em poucos dias, ressurreto dentre os mortos, diria: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, que aqui humilhado não deixou de ser Deus encarnado. A sua humilhação não despersonificou o Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é o Rei do universo, na sua humilhação. Como o seu reino não é desse mundo? Como ele não tem poder sobre este mundo? Não, irmãos, não é disso que ele está falando. Ele está falando que ele não tem parte com esta maldade nos poderes deste mundo. Ele não tem parte com a maldade do sinédrio, com o cinismo de Pilatos, com o egoísmo de Herodes. Ele não tem parte com isso. Não é que ele não domine toda a realidade, é que a realidade que se opõe aos seus preceitos e o ofende, não é tratada por ele como submissa. Ele não tem parte com isso, logo ele não é o rei disto. Compreendam, por favor, distingam, por favor,
a soberana majestade, dominando sobre tudo, e esta majestade dizendo: não tenho parte com o mal, não tenho parte com os seus pecados. Quem já estudou comigo para os catecúmenos vai se lembrar agora de uma figura que costumo utilizar quando explico a esse respeito. Lembram-se da figura do relojoeiro? Deus, o Todo-Poderoso, nessa figura é representado pelo relojoeiro. O relojoeiro é apto a fazer relógios e os faz com maestria. Faz os relógios como quer fazer. Junta as suas engrenagens, arruma os seus ponteiros, deixa o mostrador bonito, o vidro que o recobre no seu mostrador, tudo perfeito, isto é, adequado aos seus fins. Perfeito, adequado aos seus fins. O relojoeiro faz os relógios. E para que servem relógios? Para amparar o pé da mesa. Relógios servem para, digamos, colocarmos como se fossem quadros na parede sem que funcionem. São apenas instrumentos de decoração? Não. Relógios servem para marcar as horas. Então o relojoeiro produz relógios, e relógios que marquem horas. Eu lhes pergunto, quem marca as horas? O relojoeiro ou o relógio? A resposta já veio à sua mente, não é? É evidente que é o relógio. Mas quem o fez apto a marcar horas? O relojoeiro. E ainda, se o relojoeiro quer saber as horas, o que faz? Consulta o relógio, porque é o relógio quem marca horas. Onde nos leva essa figura? Deus fez tudo. Deus fez a todos. Ninguém é autônomo, ninguém age por si mesmo. Todos foram feitos conforme a vontade de Deus. E sendo feitos conforme a sua vontade, executam exatamente aquilo a que foram preparados para fazer, como o relojoeiro aos relógios. Mas Deus não peca. O relojoeiro não sabe as horas. Ele olha o relógio. Deus não tem comunhão com o pecado. O reino dele não é deste mundo. Ele preparou tudo para que funcione como funciona, inclusive os erros que o mundo carrega. Mas estes são do relógio. Esses são do mundo, não de Deus. Jesus está dizendo aqui, o meu reino não é deste mundo. Ele está dizendo, eu não ando com os pecadores do Sinédrio. Eu não ando com o cinismo dos romanos. Eu não tenho parte com o egoísmo desses judeus que me rejeitam em favor dos seus prazeres. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, ele completa e diz, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas os ministros do mundo se empenham pelo quê? Por matá-lo, por acabar com as suas ameaças, por ignorá-lo, por fazer brincadeiras com ele, e não por honrá-lo. Os ministros do reino de Cristo militam por Cristo. Eis aí a primeira aplicação que temos que fazer a nosso respeito aqui. Que somos nós neste mundo? Igreja, o reino de Deus na terra, o reino de Cristo entre os homens. Que devemos fazer então como seus ministros sobre a terra? Se não nos empenharmos por Cristo. É a primeira lição que surge deste texto. Não sermos como os do reino do mundo, mas sermos como os do reino de Deus, crentes em Cristo, trabalhando por Ele. Mas, irmãos, essa pregação se chama a testemunha da verdade. Onde é que está isso? No 37. E o 37 nos diz assim: então lhe disse Pilatos,
Logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E eu paro aqui um instante. Lembra-se que há pouco lemos lá em Lucas 22? Então, você é o Filho de Deus? E a resposta de Jesus qual foi? Vós dizeis que eu o sou. Esta é uma maneira daquela época que nas palavras de Jesus está sendo dito apenas exatamente. Está concordando com o que está sendo dito. Então você é o Filho de Deus? Sim. Então você é rei? Sou. É o acordo do Senhor Jesus de uma maneira eufêmica apresentada a quem lhe pergunta. Mas ele, rei não deste mundo, trabalha diferente do mundo. O 37 continua e diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A fim de dar testemunho da verdade. Ele é aquele que tem um reino distinto do mundo e veio praticar algo, expor algo, revelar algo, testemunhar de algo. Do quê? Da verdade. E então nós podemos ficar aqui parecidos com Pilatos e responder com simplicidade: verdade é qualquer coisa aí. Ou responder de maneira complexa, chamando pelos filósofos e citando-os, e dizer a verdade e começar a declamar. Irmãos, ao olharem para este púlpito, vocês percebem que ele é um móvel de madeira. Percebem a sua cor, percebem a sua posição. Vocês percebem algo nele que condiz com este púlpito, não percebem? Entretanto, tudo aquilo que você vem a dizer poderá ser pouco diante do que este móvel realmente é. Qual é a verdade sobre este púlpito? O próprio púlpito, não é? Ele é a definição de si mesmo. Ao longo do tempo, irmãos, várias maneiras de responder à pergunta o que é a verdade foram desenvolvidas pelos homens, em especial pelos filósofos. Eu convido você a caminhar um pouquinho comigo pensando sobre isto, para que nós pensemos juntos aonde Jesus nos leva. Verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Há coisa de 200 anos atrás, um filósofo alemão chamado Nietzsche disse que verdade é aquilo que me é útil, que me promove quanto aos meus desejos. Nietzsche, um existencialista, o pai do pensamento pós-moderno, pensamento que é o mais importante para os nossos dias, Nietzsche estava dizendo que verdade é aquilo que eu entenda ser bom para mim. E deixou isso tudo muito relativo. Logo, a sua definição de verdade era uma definição contra a verdade. Verdade é aquilo que me é útil. É relativo. Cada um tem a sua verdade, tem o seu pensamento, cada cabeça uma sentença. Será isso a verdade? Será que isso pode ser considerado como tal? Pense com você aí. Outros, trabalhando com a sequência que você tem aí na letra A sobre a verdade, tratam a verdade como aquilo que é sistemático, que é coerente, que integra o todo. Se esta parte é verdade, ela só o será se combinar com todo o restante. A verdade nunca pode ser tratada isoladamente. Ela faz parte de um sistema. Um pedacinho é verdadeiro,
apenas quando tudo for verdadeiro. Se tudo é verdadeiro e aquele pedacinho é falso, a verdade permanece, mas separada daquela porção falsa. A relação deve ser coerente. O sistema tem que ser integrado. Podemos aplaudir esse pensamento, não? Agora, há uma outra maneira de ver, que é a verdade conforme. A verdade conforme é aquela que, apreendida por nós, é entendida em nossa mente. Nós a compreendemos. Ela se torna coerente, sim, mas dentro da nossa mente, do nosso entendimento. Quando olho para aquilo, ele faz sentido. E isto, então, é definido por muitos como sendo a verdade, por fazer sentido. Vejam como isto é frágil. Já citei aqui certa vez o exemplo de um silogismo, que é um raciocínio lógico. E todos os homens têm asas. Todos os animais com asas voam. Todos os homens voam. E então, faz sentido? Na estrutura do raciocínio, sim, mas mostre-me aí as suas asas. Não as temos. Logo, o raciocínio é falso em si mesmo, ainda que ele traga em si a aparente conformidade. Ainda que em nossa mente faça sentido, ele não reflete a realidade. Cuidado. É preciso conjugar o real com aquilo que entendemos em nossa mente. Há pouco conversava com as minhas filhas, com a esposa, vindo para cá, falando a respeito de um exame, e eu dizia, acho que fui muito bem, acho que acertei tudo. E a conclusão final foi, se o que eu achava que estava certo, de fato estava. Porque eu poderia ter um pensamento conforme, errado, e concluir mal a respeito das coisas que estavam diante dos meus olhos. Verdade é mais do que aquilo que eu raciocínio e acho que seja verdadeiro. Raciocínios ao longo da história sobre a verdade, irmãos. Mas agora chegamos aos dois últimos, que são os mais importantes de todos. O que este móvel emana dele para nós. Ele mostra de si mesmo para nós. Enquanto eu falo a vocês, vocês observam algo de mim saindo para vocês. Eu revelo de mim a vocês. Muito maior do que isto, quanto à verdade, é o próprio Deus revelando-se a si mesmo a nós. Tudo aquilo que brota do objeto que está sendo observado para nós, partindo dele em nossa direção, é verdadeiro. É verdadeiro. Não são palavras, são a essência do próprio ser observado. Ele se mostra, ele se revela. Isso é verdade. E, finalmente, a correspondência. O que seria uma verdade correspondente? É dizer exatamente da verdade aquilo que ela revelou de si. A verdade revela de si o que ela é. Exatamente isto é afirmado. Isto é um púlpito de madeira. É assim. Com estes conceitos resumidos aqui, espero que de modo razoavelmente claro para os irmãos, vamos olhar de novo para o texto do verso 37. Jesus diz, eu para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pense comigo biblicamente, pense a partir do Evangelho de João, pense lá em capítulo 1, o verso que eu tanto repito aqui, para mim, dos mais importantes de todo o Evangelho, 1:18. Que diz João 1:18, irmãos, que tanto repito aos irmãos aqui? Ninguém
jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O objeto traz de si mesmo para nós. Ele se revela para nós. O Deus Todo-Poderoso se apresentou para nós. Ele é a verdade. É disso que Cristo está falando. Eu venho trazer a vocês não uma possibilidade, não uma interpretação, não algo que pareça ser bom. Eu mostro para vocês aquilo que é. E eu testemunho do que é. Revelação e correspondência. O que o nosso Senhor Jesus está fazendo, irmãos, é a exposição da verdade absoluta. Ele, Deus encarnado, absolutamente presente diante de Pilatos, em seu testemunho ao longo de toda a sua vida, como vários textos vão nos mostrar no Evangelho de João e nos outros evangelhos, ele demonstra: eu sou a verdade. João 14,6, todos sabem de cor, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estudamos isso semanas atrás. Eu sou o caminho, o mediador. Eu sou a verdade, a revelação. Eu sou a vida, a justificação de todo aquele que crê em mim, diria Jesus. É o Senhor Jesus demonstrando que Ele é a verdade. E sendo a verdade encarnada, testemunhando da verdade. A verdade revelada. E na sua encarnação, afirmando o que é Deus. Quem é Deus? Como nos relacionarmos com Deus? Como vivermos em relação às outras pessoas? Como tratarmos de nós mesmos nas nossas relações diárias, contra o espelho e na nossa solidão? Ele é aquele que revela a nossa relação com a criação. Ele é a revelação da verdade. Ele é o protocolo, o padrão para a nossa interpretação. Como você, meu irmão e minha irmã, poderá se assegurar de que aquilo que você vê não é apenas conforme, não é apenas útil a você naquele momento, não está dentro apenas de um sistema? Como você verificará isso? Irmão, irmã, vá às Escrituras, vá à revelação da verdade. Quantos de nós estamos cansados de sofrer neste mundo, de bater a cabeça contra a parede, de não interpretar corretamente o que deve ser feito no dia a dia, e não consultamos a revelação da verdade? E ficamos julgando o mundo e as pessoas a partir dos nossos próprios conceitos particulares, do que eu e você entendemos ser o melhor, o bom, sem verificar se de fato é conforme a revelação. Quantas coisas nós ignoramos simplesmente porque não vamos buscar na revelação? Então elucubramos, desenvolvemos nossos raciocínios e falamos destes como se fossem a verdade. O que é a verdade? A verdade é o que Deus revelou em sua criação, revelou nas suas proposições, a Escritura, revelou na encarnação de Cristo. A verdade é o que Deus mostra de si mesmo. Não invente, não passe do ponto. Viva conforme a revelação. Quando falamos do Senhor Jesus ser testemunha da verdade, lembremos que Ele nos disse que nós devemos ser testemunhas como Ele. Logo, o nosso testemunho deve ser verdadeiro, absolutamente coerente com a verdade da criação, com a verdade da revelação especial e de Cristo, que não são antagônicas em nada uma à outra. Ciência e fé, universos que não se confundem,
Falso. A ciência pesquisa, estuda a criação, a revelação. Devemos dar graças a Deus a cada avanço que honre o seu nome. Medicações bem produzidas, adequadas, cuidados sociais, pensamentos tecnológicos. Por que não? Se honram a Deus, que sejam feitos, mas cuidado, nem tudo honra, nem tudo respeita. Muitas coisas são feitas para que o egoísmo seja satisfeito. Esta é a minha vontade. Então busco uma justificativa qualquer nas Escrituras para amparar o meu desejo. Isto me é útil. Então procuro um argumento que convença as pessoas. Abandonemos estas coisas. Há um só Deus verdadeiro, irmãos. Há um só Salvador para a humanidade. Não há relativismo. Há um só Criador que conhece cada partícula da sua criação. Segundo a revelação, honremos a Deus. Cristo Jesus fazia isto. E na sua palavra, ao final do versículo 37, ele diz: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Em João 5,24, ele diz: quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Temos ouvido o Senhor falar? Lá em João 6,37, ele diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Como o Pai dá ao Filho? O dá fazendo com que ouça a voz de Cristo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lá em João 10, versos 27 e 28, Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Ele garante a elas salvação, condução, vida. Irmãos, temos ouvido a voz do Senhor? Temos ouvido a voz da verdade? O testemunho da verdade? Questione-se. Abandone os seus conceitos pré-formulados. Aquilo que você diz que Deus é. Deus é uma energia. Deus é uma forma desenvolvida do ser. Deus é tão somente amor. Deus é tão somente justiça. Estamos descaracterizando Deus. Quem é Deus? Deus é quem Ele revelou ser. Que os seus pensamentos sejam conformados ao que Ele revelou.